Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite a todos os amigos, os irmãos e aonde esta live vai chegar. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco da grandeza desse Deus que nós tanto amamos e sabemos que tudo é dele e tudo volta para ele. Após um domingo, um dia de vitória, estamos vivos, o nosso coração está alegre, porque nós temos a certeza que até aqui o Senhor nos ajudou. Sabemos que muitas vezes não são as coisas que nós temos ou que conseguimos que nos fazem ser felizes, mas a felicidade exposta no coração de uma pessoa que é resolvida e que sabe aonde quer chegar. E o melhor, tem chegado porque o nosso Deus amoroso, Ele cuida de nós como Pai e nós como primazia dEle. Ele faz de nós os filhos amados, como fala na sua palavra. E mesmo antes que eu comece esta palavra, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá mais uma vez de estar com vocês, agradecendo por cada lar, por cada pessoa. Se você puder compartilhar este vídeo, compartilhe, entre lá no YouTube, Pastora Marina, se inscreva e coloque para os seus amigos, para que famílias, para que pessoas possam se achegar ao Senhor. Nós não estamos aqui pregando religião, nós estamos aqui falando da palavra amorosa do nosso Deus, que tudo que Ele faz é bom, e tudo que Ele nos deixou para fazer também é. Então a nossa incumbência nesta noite é ser grato. Então compartilhe com aqueles que você sabe que precisa de uma palavra de apoio, de uma palavra de incentivo, de uma palavra que possa trazer para eles dias em que eles verão que toda a luta, que todo o desempenho vale a pena. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao coração de cada um e você será abençoado pelo simples fato de estar nos ajudando nesse ministério que eu faço com muito carinho, com muito amor. Eu quero orar nesse momento. Senhor, eu entrego esta palavra nas tuas mãos e sei que o Senhor falará aos corações, porque nós sabemos que tudo é teu, tudo volta para ti, Pai. E neste momento, Senhor, nós queremos entregar, Paizinho, ó Deus, tudo que o Senhor colocou no meu coração, para que o teu nome seja grandemente glorificado. É o que eu te peço nesse momento e já te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu gostaria de ler com você, no capítulo de Mateus, Mateus capítulo 26, versículo 34. Uma história que todos nós conhecemos, principalmente aqueles que conhecem a palavra de Deus e sabem da grandeza que é esta palavra edificada para que nós possamos crer e aprender, para que muitas coisas possam ser, vivenciadas, vivida, e também que venha trazer para nós a condição de entendermos que muitas vezes nem tudo que nós fazemos está sendo o método certo, nem tudo que nós muitas vezes nos esforçamos está nos levando a ter uma vitória. E nesta noite você vai entender que muitas coisas que ainda estão presas no teu caminho, a partir de hoje serão liberadas para que a tua vida possa, ser conduzida de uma forma totalmente livre debaixo da vontade de Deus. Então nós estaremos aqui falando sobre quando Pedro estava conversando com Jesus e Jesus estava trazendo para eles o ensinamento e de algumas coisas que estariam para acontecer, porque estava se aproximando a prisão de Jesus. E aqui no capítulo, que eu não vou entrar dentro do contexto, se você puder depois, comece lendo o capítulo de Mateus 26 desde o começo, mas eu estou aqui no versículo 34, está dizendo assim: e replicou-lhe Jesus:
em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, Senhor, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eles estavam ali numa conversação, como muitas vezes nós ficamos, quando nós almoçamos com pessoas queridas, familiares, amigos, irmãos. Nós começamos a tirar, a trazer na nossa conversa, a tirar muitas vezes as dúvidas. E uma das coisas que o Senhor ali estava falando, que tudo que estava prescrito para acontecer na vida dele, ele teria que passar. E mesmo que ele viesse trazer algum transtorno para os discípulos, alguma situação, ele estava dizendo que ele iria voltar, ele iria ressuscitar, ele estava propagando já a crucificação de cruz. E Pedro ali replicou o que Jesus estava falando. Ele quis ali naquele momento trazer para Jesus uma certeza de que ele de maneira nenhuma ele negaria Jesus. Ele queria trazer para Jesus um conforto. Ele queria trazer assim para Jesus: olha, mestre, pelo menos é o que indica a palavra, mesmo que o Senhor se afaste de nós, nós não te negaremos. E se for necessário, eu morrerei contigo. E ele estava dizendo ali para Jesus: eu morrerei contigo. Ele nem sabia a que ponto seria a morte de Jesus, a que nível foi. Porque nós sabemos que todos aqueles que eram crucificados eram aqueles bandidos, eram as pessoas malditas. Todos que foram colocados, que eram colocados naquela época numa cruz, era maldito. Então, ele quis dizer ali para Jesus, como que se ele estivesse confortando ali o Senhor Jesus. E eu quero trazer essa palavra para mim e para você hoje. Porque naquele momento em que Jesus estava passando para os seus discípulos a situação que haveria de acontecer, ele estava numa guerra espiritual muito grande. Ali os discípulos não tinham noção do que Jesus estava enfrentando. O seu interior num conflito. Porque o Pai já havia lhe dito pelo que ele haveria de passar. E nós sabemos que lá no Getsemane, ele teve gotas de sangue porque ele viu e ele soube do que seria a morte dele. Por amor de quem? Por amor da minha pessoa e da sua pessoa. E quando Pedro disse assim: se necessário for, eu morrerei contigo, o Senhor disse para ele que antes mesmo que se encerrasse aquela noite, ele iria negá-lo 3 vezes, e nós sabemos da história. Mas eu quero trazer essa história, dessa conversação de Pedro, para o dia de hoje, para os momentos de hoje, para aquilo que nós estamos passando hoje. Porque nós sabemos que não é uma conversa aleatória, mas dos momentos hoje que nós estamos passando. E muitas vezes, entender o difícil não é nossa praia, desculpa o termo. Nós não queremos entender o nosso difícil, nós queremos que o nosso difícil seja resolvido. Como naquele momento que Pedro falou: não, mestre, pode deixar, se necessário for, eu vou morrer contigo. Eu vou ficar preso na prisão contigo, como ele ficou. Mas eu quero trazer aqui que as nossas ideias, aquilo que nós estamos falando ou pensando, que nós achamos que estão prontos, não está pronto. Mas Pedro ali naquele momento, porque ele, afinal de contas, estava ao lado de Jesus, era um dos discípulos amados, como foi, continuou sendo, mesmo ele negando, não mudou em nada. É esse ponto que eu quero trazer para você. Muitas vezes, as nossas ideias acham que nós podemos tudo.
Nós suportamos tudo porque eu posso tudo, porque afinal de contas eu aceitei Jesus e eu tenho tudo e eu posso tudo. E muitas vezes, como Pedro disse, eu estou disposto. Mas ele não estava disposto. Porque no momento em que Jesus, no momento que o fato foi consumado da prisão, nós vimos a palavra que fala, que Pedro, ele se afastou. E dentre tantos que acompanhou Jesus, Pedro o acompanhou de longe, nós sabemos. E nessa palavra que se cumpriu, que Jesus falou, que ele negaria por 3 vezes, nós nos colocamos. Porque muitas vezes você diz assim, mas é porque eu oro, porque eu sirvo a Deus, porque muitas vezes eu amo o meu próximo. Mas na verdade, você está pronto para tudo isso? Você está fazendo isso de coração sincero? Você está fazendo isso como fosse a última coisa que você pudesse fazer na tua vida? Porque se nós analisarmos a nossa vida, a palavra de Deus fala que nós somos como a erva. Que um dia nós somos plantados, crescemos, nascemos, vem o sol, mata a erva, destrói a flor e a vida se acabou. A palavra também fala que o nosso tempo aqui é pequeno. É um pequeno espaço de tempo. Você pode dizer assim, mas eu tenho já vivido os meus 50 anos, 40 anos, 30 anos, e assim vai. Mas nesse tempo todo, você realmente se encontrou? Realmente você está vivendo aquilo que você, quando se olha no espelho, e eu coloco essa qualificação para todos aqueles que eu dou aconselhamento, se olhe no espelho, porque a palavra de Deus diz que o homem, quando ele se enxerga no espelho, ele está se vendo. Mas quando ele sai da frente dele, logo ele se esquece da sua fisionomia e dos defeitos que tem. E o Senhor está dizendo, nós estamos nos olhando no espelho, realmente nós estamos dispostos a dizer, Senhor, eu morreria pelo Senhor, como Pedro aqui disse, e Jesus o conhecendo bem, porque afinal de contas, faziam 3 anos que os dois estavam juntos, juntamente com os demais discípulos. O Senhor, além de conhecê-lo, o Senhor sabia as características de Pedro, tanto as boas como as más. E muitas vezes as nossas qualificações andam juntas. E muitas vezes as nossas qualificações, se é que eu posso dizer assim, as más querem prevalecer sobre aquelas que a gente acha, mas isso é tão tediante. Ser crente é tão tediante. Orar, ficar orando. Tenho tantas coisas para ver, eu tenho tanta curiosidade para buscar, eu tenho tanta coisa para falar. E dentro dessa convivência, de um lado que precisa se aprimorar e do outro lado que não quer que você se aprimore, nós temos 2 ângulos. O ângulo da conversão e o ângulo da não conversão. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E essas nossas ideias nos fazem atrasar a nossa caminhada. Porque você, quando pensa muito, muitas vezes passa do tempo de acontecer. Quando você não pensa nada, você deixou passar o tempo. Então, se você começar a analisar, você vai dizer o que realmente eu vivo. Porque o que você é, você sabe. Certo ou errado, você está vivendo. Você está vivenciando o seu dia a dia. Mas nós não estamos prontos para nada. Você já viu que o novo nos afronta, nos apavora? E Deus, como é um Deus de sempre nos dar uma condição de surpresa, muitas vezes nós ficamos atemorizados. E muitas vezes a bênção é tão grande que muitas e muitas vezes a gente não quer nem acreditar. E eu quero dizer para você que quando nós estamos prontos e achamos que a inspiração
é tudo. Não, a inspiração não é, porque nós precisamos da prontidão na presença de Deus. E essa prontidão é dizer: estou pronto para aquilo que vier. Seja bom ou seja ruim, o Todo-Poderoso me disse: eis que estou contigo todos os dias da tua vida, não te deixarei nem na esquerda nem na direita, porque eu sou teu pai, te amo, te pego pela tua mão direita, não é esquerda, direita, e te digo: vai. Mas nós, mesmo tendo uma palavra dessa autêntica, como pai, porque todo pai cuida do seu filho, mãe também, e pega pela mãozinha da criança, o Senhor está nos colocando que nós estamos protegidos, não está nos chamando de criança ou recém-nascido, está nos protegendo. Isso é a vida. E a nossa vida muitas vezes sem dinheiro, sem emprego, sem realizações, sem muitas vezes, sabe, aquela vontade de ver os sonhos realizados, a casa que não terminou, o carro que não chega, o casamento que está demorando demais, dissensões na família, intrigas, separações, infidelidade, e aí vai. Isso é uma vida hoje cotidiana de todas as pessoas. E isso eu não estou falando de pandemia, não estou falando de governamentais, eu não estou falando de mudança de leis, eu não estou falando de aumento, não estou falando de imposto, eu não estou falando de tudo que está assim absurdamente caro. Eu estou falando da nossa vida particular, sentimental, espiritual, material e amorosa. E o Senhor falava no meu coração: isso é a vida de uma pessoa comum. E aqueles que eu chamo pelo nome, meus filhos, aqueles que eu tenho a certeza que aceitaram a sua conversão de mudança radical de situações para não voltar ao velho homem, o Senhor está falando conosco aqui. E essa conversão cristã é algo que só o tempo vai poder fazer na tua vida. Porque muitas vezes nós achamos que estamos prontos, mas se não houver uma preparação, você não terá essa prontidão para você abraçar aquilo que você está recebendo de Deus nos dias de hoje. Muitas vezes eu vou orar por uma pessoa que está com uma situação dramática de saúde, até casos de morte, e o Senhor, pela sua misericórdia, atende a nossa oração. E quando a pessoa volta com os seus exames e chega e me checa e fala: mas pastora, olha, eu não tenho nada. E eu falo assim: mas você não está contente por não ter nada? O Senhor ouviu nossa oração, os exames não deram nada. Então é como que se a pessoa mesmo não acreditasse naquilo que Deus está falando: quando você crer, eu farei por você. Eu não sei qual é a situação que você está atravessando hoje. Eu não sei o que você falou hoje no seu íntimo para Deus, que você gostaria que fosse mudado. Mas Deus está dizendo aqui, para mim e para você, a começar de mim, que a nossa história será mudada, que a nossa história tem um fim, e que tudo isso só está nos trazendo para nós um método, um modo de nós entendermos que tudo que estamos passando não é para a morte, não é para que nós fiquemos à beira do caminho pedindo alguma coisa para qualquer pessoa. Não, é para nos rendermos, nos convertermos, porque nós sabemos que o Senhor é fiel e justo para aquele que o teme. E para confirmar esta palavra, se você for comigo lá para Lucas, capítulo 22, versículo 15, está dizendo assim, Jesus falando com Pedro ainda: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois tu, quando te converteres, fortalecerá os teus irmãos.
O que o Senhor está dizendo aqui para Pedro? Satanás, meu amigo irmão, minha amiga, minha irmã, ele deseja a tua morte ardentemente, porque nós somos inimigos mortais dele. Qualquer que se coloque na sua frente, como fala aqui, ele quer peneirar como o trigo. Você já viu como que o trigo é passado pelo moinho e depois passa pela peneira? Ele está dizendo isso. Quantos livramentos de morte você já teve? Quantos laços você já escapou? Quantas coisas você já vivenciou que não era mais nem para você estar vivo? Foi aqui quando o Senhor disse, Jesus dizendo para Pedro, eu roguei por você. E hoje, trazendo esta palavra para os dias de hoje, naquela cruz, quando ele abriu os braços e disse, está tudo consumado, ele estava dizendo para mim e para você, como Satanás pede a tua vida dia e noite, eu estou dizendo, tudo está consumado se você crer. E se verdadeiramente você se converter. Mas se converter do quê? Dos seus maus caminhos. Quem roubava, não roube mais. Quem fala mal, não fale mais. Quem mentia, não minta mais. Quem era infiel, não seja mais. Porque quando você começa a procurar fechar todas as portas, ficará somente uma porta aberta. E esta porta chama-se Jesus Cristo, que traz para você a mudança total, radical, confrontal para a tua, sabe, para o teu caráter, para a tua vivência, de tudo aquilo que te fez atrasar as vitórias que você tem na tua mão. Como é que você pode entrar? Por várias portas de uma vez só. Só tem uma porta que você entra e você traz o encontro certo com Jesus. Ele é a porta. E quando ele disse na cruz, está tudo pronto, está tudo consumado. Pai, perdoa-os porque eles não sabem. Ele liberou perdão para aquele que estava o crucificando, mesmo sabendo alguns que ele era o Senhor. E nós muitas vezes fazemos isso com ele. Quantas vezes, nós muitas vezes, em algumas situações favoráveis a nós negamos Jesus. Quantas vezes nós estamos numa condição de alegria ou de passarmos por alguma situação e quando aparentemente parece que nós vamos ter que nos revelar quem nós somos, nós nos intimidamos e ficamos quietos. Como Pedro, quando aquela mulher reconheceu e falou para os soldados, aquele lá era um dos discípulos que andava com o mestre. E ele disse, não, não sou eu. Se cumprindo assim a palavra que Jesus havia dito, numa conversa, num aconselhamento. E quantos aconselhamentos o Senhor já te fez? Quantas palavras proféticas você já recebeu? Quantas vezes o Senhor te mandou um recado para você com o endereço certo, porque Deus não erra nada, nem data, nem dia, nem hora. E se não aconteceu, porque não é o tempo ainda, porque você não está pronto, como Pedro. Pedro não disse que estaria pronto, que morreria até pelo mestre? E por que quando viu os soldados chegando, ele se afastou? Quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia? E a palavra está dizendo, quando nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, traremos para junto de nós aqueles que estão precisando e que a gente ama. Porque quando as pessoas olham você como uma fonte de inspiração, você sabia que você é uma fonte de inspiração? Que pessoas te admiram, não pelo que você faz, mas pelo que você é. Você sabia que o teu sorriso, quando você sorri para uma pessoa que você nem conhece, você já viu a simplicidade das crianças? Você olha para uma criança, principalmente quando começa a sorrir, 6 meses, né? Dos 3 meses já está sorrindo. Mas quando chega nos 6 meses, você passa por uma criança, você mexe com ela, você dá um sorriso para ela. Ela não fica emburrada, ela te corresponde com um sorriso, porque o teu sorriso passou para ela uma confiança, e essa confiança é o que Cristo está querendo que nós tenhamos nele, nos convertermos nele, mudarmos a nossa forma de ser nele, trazer para junto de nós aquilo que verdadeiramente ele tem para mim e para você. E quando ele falou isso, ele diz assim,
Pedro disse assim: sim, Senhor. Porém, eu te respondo: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro mais uma vez confirmando que ele estava pronto. Quantas vezes você disse para Jesus que você está pronto, está pronta? E por que não chegou? Jesus te abandonou no meio desse caminho? Ele te deixou na beira do caminho? Não. Porque ele tem um propósito com você. E aquilo que ele começou na tua vida, ele tem dia, tem data e tem hora para terminar. E ele trará nos seus mínimos detalhes tudo aquilo que é promessa para nós, para mim e para você, desde que nós estejamos juntos dele, fazendo a vontade dele, porque sem a vontade dele nós não chegaremos em lugar nenhum, nem nada, nós não conseguiremos nada. E muitas vezes nos enganamos, porque nós andamos uma certa quantidade do caminho, e quando nós nos deparamos, nós estamos praticamente patinando, não acrescentamos nada. Você já viu quantas vezes você vai, volta. Isso não é porque você não tem capacidade, você tem capacidade. Eu venho nesta noite te dizer, a capacidade está em você, mas você não está pronto. Quando Pedro disse, eu morrerei contigo até na prisão, ele não estava dizendo porque ele não tinha coragem, ele tinha coragem, tanto é que ele fez depois. Mas naquele momento, ele tinha que aprender alguma coisa. E eu quero dizer nesta noite para você, aprenda, fique em silêncio, aquiete a tua alma, descanse, observe. Você já viu como que os pássaros, eles se assentam numa árvore, num campo mais alto, num monte, num galho, e eles observam? Nós vivemos desesperadamente, correndo desesperadamente, nós não sabemos atrás do que e nem para quê. Almoçamos apressadamente, andamos desesperadamente, os trânsitos são caóticos, as pessoas não se cumprimentam, as pessoas passam por si como simplesmente pessoas que não são humanas, como que se fosse, sabe, robôs. As pessoas não se amam. E não estou dizendo da pandemia, estou dizendo bem antes dela. E hoje, completando um pouco mais tudo isso, com essa máscara que nos esconde, esconde-nos daquilo que nós estamos tentando esconder do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele fala, todos nós, quando nos convertemos, nós nos convertemos de dentro para fora. E muitas vezes nós nos escondemos, continuamos escondidos. E o Senhor está dizendo para mim e para você, Pedro estava preparado, mas não era o momento. Ele tinha que enxergar algumas coisas, ele tinha que passar por um processo. E você nada mais é do que esse processo. Por isso não permita que as coisas adversas venham te trazer você para ficar mais desolado, mais angustiado. Porque o Senhor, Ele tem dado para nós a vivência do seu amor, daquilo que necessariamente nós precisamos nesse dia. Em João, que eu gostaria que você fosse comigo lá, em João, capítulo 21, versículo 15, está dizendo assim, olha. Depois de terem comido, se alimentado, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes o Senhor falou isso, até o ponto em que ele ficou irado. E tudo que Jesus pediu ali era para ele apacentar as ovelhas dele. Tudo que Jesus queria lá na frente, que ele apacentasse as ovelhas dele. E Pedro, durante toda essa trajetória entre prisão, crucificação e ressurreição, foram 3 fatores. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele teve que passar pelo processo. Ele esteve ao lado do Pai
muitas vezes. Porque Jesus falava, quem vê a mim, vê ao Pai. E muitas vezes nós recebendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, achamos que tudo está pronto. Mas apenas é o processo da grande caminhada, a grande comissão que Jesus se inteirou de te concluir você com todos os seus atributos, com as suas deficiências, que ainda estão em você, mas no decorrer do tempo designado, o Senhor fará tudo isso voltar, sabe, para que essas falhas, essas deformidades se tornem para você honra. A palavra está dizendo aqui, mesmo o Senhor sabendo que Pedro, porque aqui quando João, que era o outro discípulo relatou esse mesmo interrogatório, que nós vemos aqui, 2 interrogatórios, foi de Mateus, de Lucas, 3 interrogatórios, foi Mateus, Lucas e João, cada um dando a sua interpretação. Aqui, o Senhor falava com ele, sabia que iria negá-lo, mas não é porque muitas vezes você nega Jesus, você esquece de algumas coisas que ele te abandonou, ou ele vai te abandonar. Esse processo que você está caminhando para algo que é correto. E dentro de tudo isso que é correto, haverão falhas, porque humanamente nós necessitamos da misericórdia de Deus para continuarmos de pé, harmoniosos na presença dele. Porque a cogitação, a aflição, o conflito interior nosso é muito grande. E eu venho nesta noite te dizer, de dentro para fora, se liberte. Se converta de uma tal maneira que quando você lembrar que naquela cruz, Jesus disse para você que está tudo pronto, acredite. Não são as tuas falhas que vai impedir que você consiga chegar ao ponto que Deus te determinou. Porque ele fala, tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, crendo, receberei. Você precisa crer. Eu tenho batido nessa tecla. Em tudo que eu mando, que eu falo, que eu converso, que eu mando mensagens, eu falo, creia. Muda a tua estatística, a tua logística seja diferente. E nós sabemos que toda logística requer muitas coisas, principalmente organização, listagem. Comece a fazer uma organização. Arranca tudo que está dentro, que precisa ser jogado para fora, para que o novo chegue. E nós sabemos que tudo aquilo que te fortalece hoje em erros, em falhas, que te fez você tropeçar, que fez você muitas vezes não conseguir chegar aonde você determinou, ou aonde você programou, e isso um dia, tudo que foi, sabe, será o ponto positivo para você acertar naquilo que Deus vai te transformar. Não negue mais Jesus em nada que você fizer. Enfrente com a cara e com a coragem. Fale de quem você é filho, de quem você é irmão. Fale do amor que você tem por esse Deus. Não faça como Pedro, que quis naquele momento, talvez tentar consolar Jesus, porque ele achou que Jesus ali precisasse de um consolo e de alguém que dissesse, eu estou com você, Senhor. Eu vou, se necessário for, eu vou morrer por você. Jesus te conhece. Ele sabe. Porque quando nós fomos chamados, ele estava junto do Pai. Ele conhece você por dentro, por fora, as tuas negligências, as tuas falhas, a tua incapacidade. Mas nem por isso ele te abandona e diz que você não é capaz. Ele vai usar toda essa situação para fazer você, sabe? Essas falhas será para você os pontos positivos para você abençoar pessoas. Porque tudo naquilo que muitas vezes nos machuca, nos marca, são os pontos fortes nos quais nós teremos para ajudar o próximo. Para poder falar, aqui um dia eu errei, mas hoje eu estou fazendo o melhor para ajudar o meu próximo. Então você será aquele ponto, o porto seguro para as pessoas que estiverem à tua volta. E essas pessoas
que já te amam vão te amar mais e você será uma referência. E daí vai se cumprir o que João está escrevendo aqui. Pastoreia então as minhas ovelhas. Na segunda vez, ele fala aqui, apacenta então minhas ovelhas. Ele está dizendo, sabe o que é apacentar? É trazer para junto, é trazer a tranquilidade. Quem pode dar essa tranquilidade hoje? Estamos vivenciando um mundo prestes a acontecer tantas coisas. Uns proclamando o final do mundo, outros proclamando a volta de Jesus, outros proclamando uma guerra, outros dizendo que nós não vamos vencer, outros que vão morrer. Quantas pessoas pensaram que iam morrer essa noite? Mas Deus, nesta hora, neste momento, está dizendo para mim e para você: acredite, eu sou contigo, eu não te deixei, eu não vou te deixar. Eu quero que tudo isso venha trazer para você a certeza de que você pode, você consegue. Ele acredita em nós. Quando nós mesmos olhando para nós, a gente fala, mas o que eu sou? E o Senhor está dizendo, você é aquele que eu escolhi para fazer a diferença no meio de pessoas que ainda não me conhecem. E não há coisa melhor, sabe, do que você ser preparado para preparar pessoas. Você ter condições de passar. Você já reparou que por aquilo que você passa, você é mestre para ensinar? O que você lê num livro, ensina-se que para você guardar 25%, quase nem isso, de um livro, você tem que lê-lo 5 vezes. Imagina quanto isso vai, sabe, você depender do teu tempo e de você ter essa vontade para você guardar. Até muito, acho que eu até falei muito 25%. Você imagina você ter que fazer um resumo deste livro e você esquecer algumas partes, porque afinal de contas, alguns livros são envolventes e outros são, sabe, maçante. A gente tem que ali entender, mas a gente não está muito envolvido em tudo aquilo que o escritor quer passar. Mas quando você passa por uma luta, por uma situação em que você tem que tomar as providências, em que você tem que passar, seja acompanhado ou sozinho ou sozinha, você vai tirar de letra quando você for contar para alguém. Você não precisa de nenhum escritor, porque este livro foi escrito com as tuas lágrimas, com as tuas tristezas, com as marcas que ficaram na tua pele. O Senhor está dizendo nesta noite para mim e para você, este livro, quem está escrevendo é o Senhor, e você saberá dar exemplo para pessoas que querem mudar de vida, porque a tua conversão está sendo debaixo da vontade que o Senhor quer que você se converta, que você entenda que Deus tem o melhor para você, não está tudo perdido não. Essa preparação é Deus que está fazendo. Se fortaleça nas lutas em que você tem passado. Se fortaleça e se apegue com Ele, porque isso lá na frente trará para você a chance de você mostrar para você, a começar da sua vida, que você é capaz e que você pode. Sabe por quê? Porque o Senhor dos Senhores acredita em você. Por que você não acredita então? Não importa o que as pessoas estão falando a teu respeito, se prostre. A palavra fala, muitas vezes, o converter dos nossos caminhos não são aquela disposição que nós achamos, mas aquilo que o Pai deseja. Quantas e quantas vezes Ele fala para mim, continua, filha. Não importa os que falem de você, marche. Simplesmente marche, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, faça. E muitas vezes a condição humana é tão pequena, mas quando nós nos colocamos à disposição da graça de Deus, Ele vem, Ele muda tudo, Ele entra, Ele abrange, Ele transforma, Ele quebra muros, Ele constrói muros, Ele arrebenta os grilhões, Ele solta as correntes.
Sabe por quê? Porque ele não mudou, não vai mudar. Não é a nossa conduta que vai fazer Deus mudar, mas sim Ele cuidará de nós cada dia mais. Então creia, acredite. Pedro negou e nessas negativas dele, ele teve que aprender. Se você hoje fez, ou ontem, ou nesses anos, fez algumas coisas que você sente que atrapalhou teu caminho, volta agora, hoje. Peça perdão, levanta a cabeça, assuma teu papel, porque o Senhor não vai te deixar, não vai te abandonar, porque Ele é o teu Pai. E o nosso mediador que está aqui, o Espírito Santo de Deus, toca no meu coração para dizer: você não será campo de vergonha, você não será humilhado, você não será deixado para trás. É pelo contrário, Ele pega pela nossa mão e nos faz sermos fortes. E eu quero trazer alguma coisa para a edificação da tua vida. Guarde essa palavra que eu vou dizer agora. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, nós sabemos. Satanás não luta contra quem não tem potencial. Você tem potencial. O teu potencial é tão grande que ele quer te parar. Ele quer te desestimular. Porque quando você está de pé, ele teme a tua oração, a tua posição, a tua determinação. Porque ele sabe do teu potencial. Quando Pedro negou Jesus, Satanás queria fazer de Pedro uma farinha para passar pela peneira. Mas Jesus falou: eu orei por você, Pedro. Eu determinei a tua vitória. Você tem potencial. Então, Satanás, ele não luta por uma pessoa que não quer nada, não tem nada. Porque ele conhece. Ele sabe quem são os filhos amados de Deus. Se todos nós que falamos que somos convertidos, nos uníssemos numa só fé, não haveria tanta dor, tanta dissensões. Então, se você está passando por uma luta, por um desespero, por uma situação, por uma doença, você, sua família, situação financeira, acredite, tudo isso não está vindo para te matar. Mas Satanás está tentando acabar com a tua esperança, com a tua conversão da sua vida em Cristo Jesus. Porque ele sabe que você, valente de guerra, mulher guerreira, homem guerreiro, você quando se levanta, levanta para vencer. E quando você exerce a bandeira, o alinhamento com o Pai, sabe o que você está declarando? Que na tua terra tem rei, que na tua terra tem Deus, que na tua terra tem saúde, que na tua terra tem prosperidade. Porque Deus está dando para nós hoje essa determinação. Na terra tem profeta de Deus. Seja um profeta, uma profeta. Levanta a tua voz, clama ao Senhor e diga a Ele: Senhor, faz-me converter-me a cada dia mais na tua presença. Porque Satanás pode lutar, porque ele sabe do meu potencial, mas o meu potencial quem deu foi o Senhor. E eu não vou arredar pé, porque eu creio na minha vitória, na minha cura, na cura da minha família. Reúna a sua família, faça oração. Não sei orar, comece com palavras simples e o Senhor te levará a você orar, pedir, clamar. Deixe as coisas que para trás ficaram e pense nas novas que estão chegando. O Senhor não quer saber do teu deslize, do teu pecado, se você negou, se você errou. Ele não quer saber, ele quer saber daqui para frente. Ele quer saber aonde você vai chegar. Ele quer saber se você está sendo preparada por Ele. Ele conta com você. A preparação vem de Deus. Os anjos que Ele manda a nosso favor é para nos guardar e nos livrar. É para nos colocar de pé. Quando nós estamos de joelho, o inferno treme. Mas quando nós estamos de pé, a vitória é garantida. Porque o Senhor dos Exércitos está dizendo para mim e para você nesta noite: eu sou contigo, não te deixo, não te abandono.
porque eu sou o teu Deus. Então creia nessa preparação e creia na sua conversão. A conversão é para não voltar mais atrás de nada. Se te disserem, mas por que você está diferente? Você fala assim, responda para a pessoa assim, porque o meu potencial ninguém vai fazer mudar. Porque quando um dia eu levantei a mão para o meu Deus, Ele sabe aonde eu vou chegar. E essa pessoa ficará admirada pela tua resposta, porque não verá nas tuas palavras fraquezas. Deus não é um Deus fraco, é um Deus forte, soberano sobre tudo e sobre todos. A terra é dele, os céus é dele, os governos são deles. Nos calemos e oremos. A palavra desses últimos tempos para os cristãos e os que creem em Deus. Aqui eu estou falando com todos, não é só para cristãos, não é para todo aquele que crê na palavra de Deus e que Ele existe. O tempo agora é nos calarmos e orarmos, mesmo que você veja, mesmo que você tenha vontade de falar alguma coisa, que você venha tentar trazer uma solução. Deus trará a solução para todo tipo de problema que você apresentar para Ele. Porque quando nós falamos muito, no meio de muitas palavras, não se encontra sabedoria. Mas quando nós entregamos e nos condicionamos a andar numa retidão, num alinhamento com Deus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, a vitória é certa e te alcançará aonde você estiver. Eu gostaria de fazer uma oração antes de eu encerrar essa live. Tenha certeza, nesse mês de agosto, um mês considerado para plantio, plante a boa semente. A tua terra, a terra é tua. Aonde você pisa, a terra é tua. O solo é teu, mas a semente vem de Deus. E tudo que Ele quer, que essa semente seja plantada, que ela cresça, floresça e que dê fruto. E quem vai fazer isso? Você. O agricultor é Ele. E você é que vai cuidar daquilo que Ele te confiou. Acredite, tudo é capaz quando nós cremos. Senhor, eu entrego esta palavra nas tuas mãos. Tenho certeza que o Senhor atingiu vidas, Pai, e falará aos corações. E que nesta noite, Pai, as pessoas possam se entender. Pedro, Senhor, queria tanto estar pronto para poder fazer pelo teu filho, mas não conseguiu porque ele tinha, Senhor, que passar pelo processo. Nos ensina, Pai, porque quando aprendemos, aprendemos para sempre, Pai. E seremos mesmo as tuas testemunhas, como o Senhor assim o quer. Que o Senhor abençoe a todos, porque eu tenho certeza que o Senhor está trazendo a tua graça neste momento, aonde este vídeo chegar, Pai. E que o Senhor permaneça conosco. Tudo isso eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus, e no nome dele eu te agradeço. Amém e amém. Que o Senhor fale mais ao teu coração. E se você puder, entra lá no YouTube, compartilhe, passe para frente, me ajude a trazer outras pessoas para entender que nem tudo está perdido. Mas que o Senhor é nosso Deus, o nosso Pai amoroso, que nos deu a vitória e continuará nos dando em nome de Jesus. Que você fique nesta paz. Shalom.